Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um Taurus Cast nesta quarentena, um programa de entretenimento para você passar e sobreviver a este período de isolamento social. Por favor, fique em casa, lave suas mãos. E eu vou espirrar agora, não é o momento certo para espirrar, calma. Não é corona, é rinite. Lave o pinto na pia. Tu vai E cortar, esta né? voz, que vos fala é de Ian, meu convidado deste dia, grande amigo meu, mais de 8 anos de amizade. E nós viemos aqui falar sobre algo que é basicamente a nossa vida na nossa amizade, que é o RPG. RPG, Então, também conhecido como Rolando Joga Jogo. isso mesmo. Rolando Joga Jogo. E nós vamos bater um pequeno papo sobre a nossa... Como se joga RPG? Um O pouquinho que só. é RPG? O que é RPG? E como a gente não sabe explicar RPG. Não dá. Como assim? Cara, na E algumas moral, das nossas pérolas e muitas vezes a gente dizendo pra você jogar RPG. joga RPG, Mas ok? antes, jogue RPG. Isso, joga. Depois que você terminar de assistir o programa, você desliga, lava a mãozinha, bonitinho, com álcool em gel, álcool 70, e vai jogar RPG. E eu ainda pretendo trazer um programa falando sobre Corona. Só estou esperando a confirmação dos especialistas que eu estou querendo trazer para o programa, que é uma coisa muito complicada, que nesse momento eles estão muito atarefados, mas esse programa ainda vai acontecer. Mas enquanto isso, eu vou me esforçar para trazer sempre um programa de entretenimento, um tema leve, e saindo um pouquinho da minha curva, que é programas mais ácidos, que é para você se relaxar e tirar um pouco a ansiedade que você está passando nesse exato momento, que eu sei como é que é, o Ian sabe como é que é, todos nós sabemos. Sabe Então, o que ajuda na ansiedade, Tourão? jogar RPG. Jogar RPG. Joga Jogar RPG. RPG é maravilhoso com ansiedade. Desculpa interromper. Já voltamos! E eu acho que isso não pegou legal. Até. A gente já teve essa conversa tantas vezes que eu acho que ela nunca fica saturada, né, velho? Esse mesmo programa que a gente vai gravar agora, a gente já conversou isso quantas vezes? Sei lá, mano. A gente já conversava. A gente já tinha conversado há muito tempo, antes mesmo de tu ter o podcast, tá ligado? Sim. E quando tu criou o podcast, tu sempre disse que em algum momento a gente vai fazer um podcast especial sobre RPG. Aí de lá pra cá a gente conversou várias vezes também. E essa semana, quando tu me chamou, a gente conversou de novo várias vezes sobre isso. Cara, não tem como, né, velho? É a nossa paixão, velho. RPG é o nosso hobby, é a nossa vida ultimamente. É a única válvula de escape que a gente tem, entendeu? Então, tipo assim, por que não falar pra caralho sobre isso? É algo que Então, eu cara, sempre me pergunto sobre a vida. Por que não? Então, cara, como a gente poderia... Como você explicaria pros meus ouvintes o que é RPG? Sei lá, pra uma pessoa bem leiga e tal, que nunca, nem ao menos jogou joguinhos eletrônicos do gênero RPG, eu explicaria que... já assistiu Senhor dos Anéis? Sabe a história do Senhor dos Anéis? Então, é aquilo ali, só que tu joga. Foi o que eu expliquei pra minha mãe. Até hoje ela não entendeu, mas beleza. Então, cara, essa parada do Senhor dos Anéis é o que a gente sempre usa, né, velho? Mas, tipo assim, tem tantos outros exemplos bons pra gente usar também. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis como exemplo de RPG, mas eu também gosto de usar Game of Thrones como exemplo de RPG. Então, e tipo assim, cara, não dá pra passar numa explicação rasa assim, RPG é isso, RPG é aquilo. Que você vai conseguir passar toda a parte divertida de jogar RPG, de todas as coisas fodas que podem acontecer num RPG.
O jogo, vamos fazer um resumão básico aqui. O jogo consiste nos players e no mestre, o criador da história. O criador da história, ele monta um cenário, ele monta um mundo, ele monta perigos, ele monta aliados, ele monta cidades, ele monta uma história inteira pra você se divertir no mundo e fazer o que você bem entender. Essa conversa. Cara, todo bom jogador de RPG tem a sua história de como ele começou a jogar RPG. Eu lembro que quando a gente tava estudando junto, eu e o Ian, a gente se conhecia há pouco mais de um ano, e um amigo nosso chegou com um livro de monstros do manual do RPG 3D&T Tormento, o RPG brasileiro, e um dos melhores RPGs que a gente já jogou em toda a nossa vida. A gente deve ressaltar. Obrigado, Leonel Caldela, por toda a sua contribuição ao Mundo Nerd. Abraços. E, cara, a gente ficou fascinado demais por aquele mundo cheio de monstros e criaturas e tudo mais. E, porra, a gente era um monte de moleque todo excluído, todo odiado na escola. E o nosso refúgio... RPGs. O público perfeito para RPG. E tudo que a gente queria era sair do nosso mundo e viver na pele de heróis. Heróis de guerra. Pessoas honradas. Pessoas aclamadas pela população. E foi assim que a gente viu o RPG. Porque, cara, a partir do momento que a gente sentava naquela mesa com alguns dados, umas folhas de papel tudo amassada e uma ideia na cabeça, a gente era outra pessoa. A gente não era mais os nerds estranhos que ninguém quer sentar, que ninguém quer conversar, que ninguém... todo mundo querendo bater. Nós éramos os líderes de uma guerra ancestral entre orcs e anões, e orcs e elfos, ou orcs e qualquer coisa, ou entre orcs e orcs. Mas a gente era... não jogar com elfo, ok? Esse é o bagulho mais importante. Não jogue com elfo. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar na parte do elfo. Então, cara, explicar RPG pra gente é muito mais um sentimento do que propriamente saber explicar. Porque, cara, não tem como explicar um sentimento de mais de 7 anos jogando RPG. Impossível. Sei lá. Como é que se explica o RPG, cara? É a melhor fuga da realidade que pode existir. Porque você deixa de ser você passa a ser quem você quiser. Você pode mudar de raça, você pode mudar de gênero, você pode mudar totalmente. Você pode pensar, cara, eu quero ser uma árvore. Ok, você pode ser uma árvore, vai se locomover um pouco devagar, mas beleza, você pode ser uma árvore. E a parada toda, cara, que tipo assim, você quer continuar sendo você mesmo, mas só quer sair desse estilo de vida que você vive, cara, você pode fazer você mesmo e você pode ser o herói de uma nação, você pode ser o rei de um grande reino, você pode ser o último sobrevivente no apocalipse zumbi, você pode ser um grande hacker no mundo do futuro, coisa, cara. Essa é a graça, o limite do RPG é a sua imaginação. Até hoje, o RPG, pra mim, é a melhor fuga da realidade que existe, entendeu? Existem séries, existem filmes, existem jogos. Quando tu chega no final, tu apenas quer mais daquilo, quer continuar sendo entretido por alguma coisa que não é a realidade, ok? Só quer fugir da tua vida. O RPG é isso. É ilimitado. Ele vai durar pelo tempo que tiver que durar. Basta você chamar uns amigos, sentar numa mesa e jogar. Essa é uma parada muito da hora do RPG, que é justamente a roda dos amigos. A gente começou a jogar RPG também como uma forma de fuga tal, da escola, dos problemas e tudo mais. E, cara, a gente deixava de ser a gente no RPG. Nós éramos heróis, nós éramos guerreiros, nós éramos honrados e tudo mais, aclamados pela população naquele nosso mundinho, cara. A roda de RPG da cantina, cara, era outra parada. Era um campo de batalha,
era uma escola de magia. Era tudo, então, entendeu? Tipo, é uma coisa que só quem já esteve nessa situação sabe o quanto é legal essa parada de você escapar do mundo num livro, num filme, num jogo. E, no nosso caso, principalmente no RPG. Quis iniciar toda essa conversa no programa, porque, primeiro, eu quero que todas as pessoas saibam o que é RPG. Começa por aí. Porque é tão bom que eu não vou guardar isso. Eu não vou guardar pra mim. Ai, não, cara, joga. Chama os teus amigos e joga. Faz uma chamada de Skype agora que tá na quarentena e joga, velho. Não é difícil. Só vai. Só pintura vai, velho. por esse mundo. Pois é. Você só precisa de alguém criativo o suficiente pra te dar um rumo. Você pega uma pessoa a mais criativa dos seus amigos e diz, cara, assiste Senhor dos Anéis aí rapidão e depois eu quero que tu me coloque naquele mundo. Assiste Rapidão. Senhor dos Anéis aí rapidão. Não, lê todos os livros de Tolkien aí rapidão e volta aqui. Eu te dou até amanhã pra tu fazer isso. Até amanhã. Cara, e ele tem que ser criativo o suficiente pra criar um mundo, né? Não, isso assusta demais. Você não precisa criar um mundo. Cria uma caverna cheia de perigos, cheia de mistérios, e se aventura nela. Tipo assim, você criar cavernas e dragões. Aí já foi, cara. Cara, vai ser um programa meio chato, porque vai ser basicamente o programa inteiro a gente tá dizendo pra você jogar. E eu queria criar esse programa justamente pra dizer pra todo mundo, joguem, porque vocês não vão se arrepender. Vocês vão ter infinitas horas de entretenimento junto das pessoas que você gosta. Vão ser histórias que estarão ali pra sempre, tá ligado? Sempre que tu se reunir com esses amigos que tu jogou RPG, vocês vão ter história pra contar. Existem coisas que você nunca veria numa série, que você nunca veria num livro. Mas no RPG, tá lá. E você pode ver. E é uma das coisas que eu queria conversar aqui, justamente para ajudar para ajudar as pessoas a jogar, que é o que você pode ver jogando RPG. E eu vou começar de quando eu comecei a mestrar. Eu, uma pessoa com pouca criatividade que não sabia absolutamente nada. Então, eu fui começar a contar uma história qualquer. E nessa, os meus amigos, como bons amigos que são, começaram a me zoar de tudo que é jeito. Eu criava os meus monstros e eles começavam a rir da minha cara. Eu lembro que o primeiro monstro que eu criei para ser um grande desafio, nossa, foi um monstro tão horrível, cara. Eu tenho tanta vergonha desse monstro. Que era uma aranha gigante, só que ela era uma centauro. Então, ao invés de patas de aranha, ela tinha pernas de cavalo, e no lugar dos olhos, crescia uma cabeça de cavalo. E eu fiquei, caralho, por que eu criei? Que Não, criatura mano. abençoada, sabe? E, cara, outra... Tipo assim, o nosso primeiro meme de RPG. Cara, não tem quem jogue com a gente e não saiba dessa história. Certo dia estava eu e os meus amigos jogando. E a história que tinha criado é que eles tinham que invadir um acampamento dos orcs que estavam tentando tomar a cidade, que não sei o que e tal. E um dos meus players era um mago. E ele tava lá encostado e ele decidiu, cara, eu vou comer mato. Tipo assim, eu lembro o Torão, ele falou uma coisa. Tá, beleza, come mato aí. Aí eu insisti. Nessa época eu tava jogando como Cavaleiro da Morte. Nessa época eu só insisti. Não, rola o dado. Aí tipo, mas ele é comer mato, cara. Quando é que a pessoa consegue comer mato? Aí ele rola o dado.
Um. E tirar um. É, todo Pra dado você tem que não uma. sabe. Pra você que não sabe, todo dado tem uma numeração de 1 até o número de lados que ele tem. 1 é o pior cenário possível e o máximo do número do dado é o melhor cenário possível. Como ele tirou 1, eu tinha que, né, fazer jus ao 1. E o que aconteceu? Ele, na tentativa de comer mato, ele se engasgou com o mato, ele não conseguiu comer, começou a tossir, balançou a moitinha desesperado, e os orcs viram e eles começaram a ir atrás. Aí me diz, que série você teria uma cena galhofa dessa, do cara tentando comer mato e não conseguindo? Caraca, mano, que coisa maravilhosa. Cara, a gente já Eu tô contou essa lembrando, história eu tô um lembrando, pro eu tô outro. lembrando a cara do Gustavo na hora. A gente já contou Cara essa história um pro outro, mas tanto, e cara, não perde a graça, porque a gente lembra do entusiasmo dele de dizer, eu quero comer mato. E o Ian diz, não, não. Não, 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 não. Vai rolar, vai rolar. E cara, e tipo assim, a gente já jogou com umas pessoas muito retardadas. É tipo, muito retardadas mesmo. A gente já fez mais amizade jogando RPG do que da maneira convencional. Com certeza. Então calcule o tipo de amizade que a gente já conseguiu. E uma dessas pessoas, ela tinha um sério probleminha mental. Ela não tinha um problema mental, posso pra dizer. E ela decidiu que ela ia ter uma espada de vidro. Uma espada feita de vidro. Ó, era um bom motivo. Era um bom, tipo assim, o que ele queria faz sentido, ok? Só que o que aconteceu não foi tão bom pra Conta aí. campanha. Conta. Então, tipo assim, nosso amigo ele queria uma espada de vidro e o intuito dele era concentrar o poder do sol na espada de vidro. Só que, tipo assim, ele, na época ele estava jogando como um mestre das armas e tal. Porém, era uma espada de vidro, entendeu? Então o primeiro ataque que ele fez, a A espada espada quebrou. simplesmente quebrou. E, mano, a cara dele, tipo, ué, mas por que a minha espada quebrou? Cara, ela é feita de vidro. Não, mas eu forjei ela bem, como foi que ela quebrou? Cara, ela é feita de vidro. A cara de tristeza dele, nossa, me deu muita pena, velho. Mas toda vez que a gente entrou numa. A gente tava numa dungeon e Dungeon é era uma. caverna. Calabouço? Sei lá. Dungeon, eu não consigo traduzir a palavra dungeon. Acho que É calabouço. caverna. Cala a boca. Calabouço. É calabouço, dungeon é calabouço. Oh, that's a fucking government. É uma referência muito boa ao cenário atual da política brasileira, mas beleza. Fala, porra. Ela bolsa, né? Olha, nossa senhora, não, não, muito boa, não, não. Calabouço, realmente. Eu tava nessa dungeon e no final da dungeon tinha encontramos a nossa equipe, nossa party. Traduz a party, Pedro. Para, é festa. É festa, nossa festa. Estávamos andando ali com a nossa festa. E no final da dungeon encontramos um livro. E o Torão falou: vocês encontram um livro escrito Necro. O que vocês fazem? E o nosso amigo falou: eu ataco. Simplesmente. Você encontrou um livro escrito Necro. Cara, a minha ideia do livro é que eles iam enfrentar um bichão e eles precisavam de um livro mágico e paz e punch. Só que não. Ele pegou sua espada de vidro, com toda a sua confiança, toda a confiança do mundo, e quebrou o livro como se fosse... Cara,
A minha cara foi no chão. Porque... E a gente percebe, contando as histórias, que elas foram muito mais engraçadas na época. Com certeza. Cara, porque tem todo um contexto de... Nossa, não... Não, tem todo o contexto. Tem ele ficando em pé, tá ligado? Tipo assim, então, vocês chegam no final do corredor e tem um livro escrito negro. O que vocês fazem? Tipo, todo mundo mó sério, aí ele levanta. Eu ataco. E, tipo, aí o cara levanta, todo entusiasmado, tá ligado? Vamos colocar um pouco de contexto. Imagina você sentado na sua cantina com mais 4 amigos seus, todo mundo em volta comendo, fazendo seus lanches e tudo mais. Então, do nada, um de seus amigos simplesmente se levanta. A cantina inteira faz um silêncio danado. Como só aquilo onde que as pessoas não podem ouvir o que a gente tá falando fazem. E grita: eu ataco! O momento foi muito bom, cara. Socorro. Ai, cara. Queria voltar naquela época, velho. Era uma época bem mais... Teve o mago que comia manga. O mago que comia manga era muito bom. Cara, a primeira vez que ele foi tentar pegar a manga, ele subiu na árvore, caiu, aí na segunda vez ele conseguiu pegar a manga. Foi novamente eu falando, tipo, uma coisa que ele vai conseguir. Aí eu fui lá, não, tem que rolar o dado. Aí eu fiz ele se ferrar. Cara, o Ian, ele é um cara muito chato de dado, velho. Ele é um cara muito chato de dado. Ele quer que tudo seja rolado. Ele quer tudo. Não. Rola aí, bora ver, rola. Eu vou. Até coisa que, tipo assim, às vezes é a meu favor. Tipo, o Toran tá mestrando lá e tudo mais, é alguma coisa ao meu favor. Aí ele fala, eu pergunto pra ele, precisa rolar o dado? Aí ele, não precisa. Beleza, eu vou rolar. Aí eu vou lá e rolo o dado. Aí se eu me ferrei, eu falo pra ele que eu me ferrei, tá ligado? E beleza, é isso. E, mano, é muito... É regra, né? Isso me lembra... existe uma coisa chamada percepção que você tem que rolar quando você quer descobrir algo. Então, eu estava mestrando uma aventura onde todos os companheiros estavam andando pelo um corredor escuro, deserto. Eles tinham acabado de vencer uma horda de kobolds e qualquer monstro desse nível. Eles chegaram ao final do corredor, uma porta grande, imensa, se estendia à frente deles. Todos eles estavam compenetrados, tentando entender, o que a gente faz agora para abrir essa porta e não sei o que e tal. E aí chega Gandhi, Cavaleiro da Morte, Ian. Ele abre caminho entre todos os companheiros que estavam falando porta. Ele fica parado na frente da porta e fala: que porta? Que porta? Cara, e toda vez que a gente rola um teste de percepção de nível baixo, a gente fala: que porta? Cara, nossos memes de RPG são eternos. Cara, e o foda é que é muito, muito meme interno, velho. Isso que eu falo. E justamente essa é a necessidade, cara. Porque eu tô me acabando de rir só de lembrar das histórias. Então jogue pra você ter os seus próprios memes internos. Pra você descobrir que os seus amigos têm as ideias mais loucas nas situações mais inusitadas. Exemplo, a nossa última aventura, que é a aventura atual, no caso, que a gente tava jogando e tal, aí o mestre, muito bonzinho, né, fez a gente ir a uma caverna, matar um dragão, tá ligado? E quando a gente voltou à cidade para receber nossa recompensa, era uma emboscada. Na verdade, aquele dragão, ele protegia a cidade e aquilo tudo foi feito só para nos capturar. Ele já falou para a gente depois que ele tinha outros planos, ele queria que a gente fosse preso e tudo mais. Porém, estava eu,
do personagem e a nossa amiga. E estávamos conversando com O general. o Ian virou pra mim naquele momento que eu tinha setado toda a história e disse: eu ataco. Foi basicamente isso. Cara, não, eu nem ia atacar, eu só ia aceitar a história seguir, tá ligado? Eu só fiquei bolado porque aquele general bateu na minha companheira. Aí eu fiquei meio tipo assim, porra, aí não. Aí eu fui lá aleatoriamente, fui tentar atacá-lo e quando o exército que estava em volta percebeu que eu tentei atacar ele, eles apontaram todas as flechas, várias flechas pra minha cabeça. Aí eu pensei, meu personagem morre aqui, tá ligado? Aí na minha rolagem, Selo quinta série de qualidade. na minha rolagem seguinte, eu tirei um número alto e consegui atacar o general. Aí a gente começamos a brigar contra 148 soldados. E, cara, a parada é justamente isso. Ele fez o que ele quis. Cara, uma coisa que a gente deve ressaltar também. Não é só de momentos vergonhosos que se vive o RPG. Existem os momentos épicos que jamais acontecerão em nenhuma história, em nenhum filme, em nada, a não ser que você esteja criando. Mas, cara, a gente, nesse grupo de 2 anos, a gente fez uma promessa. Que toda vez que acontecesse uma cena extremamente épica, a gente desenharia, a gente faria uma ilustração, uma pequena ilustração. E, cara, eu quase completei um caderno com essas ilustrações. São coisas animais que aconteceram e que a gente sobreviveu. Em nenhum lugar, você vai ver um grupo roubando um dragão para ir atacar uma cidade. E do nada, essa cidade, que já tinha era uma cidade grande, que já era... Do nada, a cidade setou uma guerra de 2 dragões brigando em cima da cidade. E a população correndo e os soldados se juntando para fazer as formações e defender a cidade. E uma briga enorme de 2 dragões gigantes em cima. Cara, essa cena é simplesmente linda. Todo fã de cultura nerd, como O Senhor dos Anéis, como Game of Thrones, como sei lá, até mesmo todo fã de Bernard Cornwell sonha em ver essas cenas maravilhosas. E, infelizmente, a gente nunca viu. Mas no RPG, cara, as lutas são impressionantes. As batalhas, todas são épicas. Eu não tenho o que reclamar do meu grupo, porque todas essas ideias absurdas, essas ideias mirabolantes, acabam levando para um caminho muito divertido e muito prazeroso de se jogar, velho. Não é à toa que a gente tá jogando sem parar há mais de 7 anos. Parando, tipo assim, um outro para, tá ligado? Eu acho que posso dizer que de nós, o Tourão é o único que tá jogando direto de 7 anos, tá ligado? Houveram momentos que um ou outro não tava tão afim de jogar, não tava tão no clima de jogar, tava querendo jogar, não tava se sentindo bem, então tinha coisas importantes no mundo real que precisavam de bastante atenção e simplesmente não tinha esse tempo para poder jogar. Mas, cara, agora, quarentena e essas coisas, vai jogar RPG, por favor. Por favor. Jogue RPG. Tipo assim, as primeiras aventuras, a gente tá falando aqui, o Toron já falou, né? As nossas primeiras aventuras não eram tão elaboradas e tal. É normal, isso é muito normal. Todas as Não primeiras precisa aventuras, ser. tá ligado? Só precisa ser divertido. Sim. Nossa, Cara, eu nunca me esqueci. Uma vez eu fala tava na casa. merda, fala qualquer coisa, inventa a história, cria a espada de vidro. Só se divirta. Teve uma vez que eu tava jogando
na casa do Torão. E tava eu e um amigo nosso. E a gente tava. A gente ficou jogando durante a noite inteira, tá? Durante uma madrugada inteira jogando RPG. E O que é a nossa padrão pra jogatina gente. foi basicamente. É padrão. Tipo, é isso. Vai começar como. RPG é assim, ó, tem que entender. Tu marca 6 horas, o pessoal vai aparecer 8, mas beleza, isso é normal. Aí começa o jogo às 11. Então, começa a jogar as outras, porque todo mundo tá falando merda antes. Aí tu termina de fazer Essa as vez a gente fichas 5 da tava. manhã e joga. Aí termina as fichas 5 horas da manhã. Diz que tá, vai continuar. Aí nesse dia a gente basicamente passou a madrugada toda enfrentando ratos no esgoto da cidade. E foi isso. Foram lutas épicas? Foram. A gente poderia estar fazendo coisas bem melhores? Sim. Mas era o suficiente, tá ligado? Foi divertido o suficiente. E depois a gente só percebeu que aquela história já estava meio zoada e foi para outra. E a outra já era basicamente essa nova. Umas duas depois já se aprimorou para a nossa história. Quando você toma gosto pelo RPG, você só quer jogar, você só quer interagir lá com seus amigos, você só quer criar personagens com lindas histórias e lindos poderes e fazer N coisas. E você faz. É isso. E uma coisa que quer ficar bem clara, ok? No RPG você não precisa ser amigo dos seus amigos, ok? Se você É, quiser matar todos os seus amigos, você pode, ok? no Só jogo, que no jogo. no jogo, No fique bem jogo. claro, você pode matar no jogo. Não mate as pessoas na vida real. Você será malvado se você fizer isso. Vou pegar um chinelo e vou bater na sua mão se você fizer isso. Não mate as pessoas. Inclusive, cara, eu tava lendo uns bagulho. Você sabia que colocar todas as veias humanas enfileiradas assim numa linha só, você vai preso por assassinato? Eu fiquei totalmente bugado. Caralho, isso é humano, é muito possível. Tá ligado? Não, mas imagina só um cara, ele tá tentando colocar. Tomar no cu. Aí o cara, tipo, ele tá olhando pra mão dele e tá tentando fazer isso, tá ligado? Próximo tópico. É, A gente ainda vai fazer mais programas mais centralizados pra gente explicar um pouquinho melhor sobre como é que é RPG, dicas de como jogar e tal. E eu posso dar até Não, uns exemplos de como mestrar aqui e tal. É fácil, porque é só áudio e você só precisa disso, você só precisa de áudio pra jogar RPG. Isso, cara. Em breve a gente vai ter mais programas com o Ianzinho Gameplays e eu e outros amiguinhos. e outros amiguinhos conversando sobre qualquer coisa. E lembrando, cara, a gente já tá jogando há mais de 7 anos e a gente não contou nem um centésimo das nossas histórias. A gente contou o highlight dos highlights, tá ligado? Foi os melhores Os momentos. memes dos memes e tal. Só os Então, cara, Uma coisa que, tipo assim, entra uma pessoa nova na nossa aventura, na nossa campanha, e essas são as primeiras coisas que a gente conta, tá ligado? Só pra falar pra pessoa o que é mais ou menos o RPG. Uhum. Então, basicamente, esse daqui vai ser o primeiro. E provavelmente o nome do o título desse programa vai ser Role Iniciativa. Olha a iniciativa, legal, gostei. Pois é. E, por enquanto, é isso. Aproveite a quarentena, fique em casa se você puder ficar em casa. Ajude nesta campanha para conter o vírus e tudo mais. É muito interessante. Leia livros, jogue jogos e jogue RPG. Aproveite para você ainda entrar em contato com seus amigos nesse período de necessidade do nosso país. Obrigado Joga por ter RPG! escutado Joga até. RPG! Joga RPG! Joga RPG!
Então, acredito que a gente se vê num próximo programa. Obrigado. Ô, Pedro, tudo marcado pra sexta-feira a gente jogar, né? Não, quinta, na verdade, né? A gente vai jogar, né? Sim, não, tudo certo já, pô. Beleza, beleza.